Tem o povo entrando. Já tá. Oi? Tá ao vivo aí? Boa noite, meus amigos. Nós vamos dar seguimento ao nosso trabalho, fazendo uma reunião junto com o nosso amigo espiritual, Dr. Fritz. Então eu convido a todos nesse instante a fazerem uma prece comigo, evocando assim a presença do nosso amigo espiritual, Dr. Fritz e sua equipe. O tema hoje vai ser sobre a obsessão, acompanhando os trabalhos que já são desenvolvidos na Casa Espírita. Toda segunda-feira, que trata desse assunto, que faz o trabalho de desobsessão. Então, meus amigos, como a Kênia está sugerindo aqui, coloquem uma água para ser fluidificado durante o trabalho. Quem vai conduzir é o nosso irmão Dr. Fritz. Então, vamos adiante. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e, mais uma vez, pedir ao nosso Mestre amado que esteja conosco nesse momento de prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nosso coração. Como estão todos? Bem, Que bueno. Como dizem os meus amigos, Guten Nacht. Buenas noites. Bem, meus irmãos, nós, mais uma vez, temos a oportunidade desta reunião, como diz a reunião virtual, que de virtual não vai ter nada, porque estamos todos ligados pelo pensamento. Hoje, seguindo aquilo que se propõe, nós vamos fazer, entre aspas, um trabalho de vibração. A desobsessão, meus irmãos, ela é um processo íntimo que cada um de nós, ou cada um dos encarnados, tendo em vista que a encarnação, a obsessão, é um processo que se sucede do mundo espiritual para o mundo material. Quer dizer, obsediados são sempre os encarnados. Eu tenho o nosso bondoso amigo cá, instrumento, separou algumas coisas. Então, antes de nós começarmos a falar sobre obsessão, fazer a desobsessão, vamos entender o que é obsessão. Olha cá, nesse livro cá, o livro dos médiuns, no capítulo 23, da obsessão, aí nós temos cá, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infringem, olha só. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Entenderam? Um espírito mau é persistente, mesmo que o indivíduo não queira, como alguns dizem que não, mas nós vamos entender mais adiante que a obsessão, na verdade, ocorre por causa da simpatia entre os espíritos. Os bons influenciam, sim,
convidam à transformação, estão sempre falando, mas quando não são ouvidos, elas vão embora, porque elas respeitam o livre-arbítrio, conforme nós falamos já, não? Os maus, ao contrário, se agarram àquelas de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar, alguns identificam-se com os espíritos deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Olha só o que o espírito mal faz. A obsessão apresenta características diversas, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e de natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, amados irmãos, quando nós tratamos do caso obsessão, nós não estamos tratando de afastar um espírito de alguém. Nós estamos tratando de cuidar para que o obsediado se instrua, busque um recurso dentro de si mesmo, a reforma íntima, a transformação necessária para que este espírito que busca as singularidades, as particularidades, aquelas coisas que são iguais e que ela pode manipular dentro do obsediado, perca o controle. Não existe obsessão do mundo material para o mundo espiritual, e nem no mundo espiritual. A obsessão, acá dentro do espiritismo, é sempre do mundo espiritual para o mundo material. É uma influência, como diz acá, no final, se chegam a dominar alguns, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeiras crianças. Então, os espíritos manifestam de tal maneira na vida daquela pessoa, ou daquela família, ou daquele grupo de criaturas, que os conduz de uma forma dramática, deletéria, doentia, e produz aí diversos fenômenos que são conhecidos aí, tratados pelos médicos do mundo material. Mas o que bastaria uma mudança de conduta. Muitas pessoas dizem, doutor, mas isto é muito difícil. A questão da dificuldade, meus amados irmãos, está no quanto queremos realmente nos vermos livres da obsessão. Como disse acá, a obsessão é uma influência cujo um espírito encontra um meio de cultivar a sua influência dentro do outro. Então, tudo aquilo que aquela criatura está sofrendo, o seu mau humor, a sua depressão, está dentro dela mesma. Não foi um espírito que brotou, que colocou na semente. A semente já estava lá, só foi potencializada pelo espírito malfazejo, que culmina nessa doença terrível chamada depressão, não é? Que assola a humanidade. Quando nós nos propomos nesse trabalho de desobsessão, olha, o termo é até um pouco difícil de engolir, mas desobsessão, ou seja, afastar, desvincular, não tem como eu fazer esta com um espírito quando o encarnado insiste em permanecer doente. Então, um primeiro ponto para se tratar, meus irmãos, das obsessões é a mudança de conduta. Por exemplo, eu tenho aquela angústia constante no coração que eu não consigo me libertar. E sempre uma voz me diz que o mundo está contra eu, que os meus filhos não gostam de mim, meu esposo me trai, minha esposa me trai, meus amigos me traem. Então, a obsessão é justamente esta, é aquela influência constante, todos os dias, dia e noite,
que vai levando o indivíduo a se degradar, a degradar. Por 3 fases passa o pobre do obsediado. 3 fases bastante distintas. Aquela primeira, que todo mundo corre buscar médico e remédio e não sei das quantas. Aí entope o pobre do indivíduo de medicamentos cada vez mais fortes. Eu vou explicar desses medicamentos em momento oportuno. Depois vem aquela segunda fase, que é a busca pelo milagre. Vamos em centro espírita, vamos lá no terreiro de Macumba, vamos lá na igreja fulano de tal, vamos no padre não sei da onde, e aquela busca constante, e nada acontece. Depois o terceiro e pior momento da obsessão, o abandono. Quando todas as pessoas estão cansadas e já desestimuladas e já não suportam mais o mau humor, quer dizer, é quando aquele espírito está vencendo a batalha contra o pobre do encarnado, ou os encarnados, porque a obsessão, ela afeta muitas pessoas, não é uma só, não é, meus amados? Nessas 3 condições, nós devemos considerar que elas nunca vão ter jeito, se não partir do próprio indivíduo que sofre a influência se libertar. Como é que se faz? É por essa que nós entramos nessa didática toda. Mudança de conduta. Se você pensa que o mundo está contra você, liberta o mundo. Deixe o mundo caminhar. E procure então quem você acredite que ame você. Procure um tabar, um asilo para acudir um pobre de um velhinho que está lá acamado. Procure um hospital, um pobre que esteja num leito, sofrendo, na família desamparada. Busque uma criança caída nos becos do mundo, com tantos sofrimentos, tantos anseios. Agora, por exemplo, nesta, entre aspas, calamidade, que é essa doença que está assolando a humanidade, o que nós podemos fazer? Como nós podemos desenvolver algo? Assistir alguém, mesmo que à distância. Quando eu mudo de conduta, tudo se transforma, tudo fica mais fácil. Então, este é o princípio da cura. Tratando de remédio medicamentoso, aquela primeira fase que buscamos médicos e não sei das quantas, não que seja ruim, mas olha só, quase todos os remédios são psicotrópicos. Elas servem, na verdade, para anestesiar a mente do indivíduo. Não cura. Dificilmente se cura com esses remédios que se bebe. Aí a prova está aí na prova da humanidade, que caminha atrelada, acorrentada a medicamentos e medicamentos que cada vez não servem para nada. Cada vez mais não servem para nada. Porque que, entre aspas, parece que funciona? Eu vou dar um exemplo bastante tosco, chulo mesmo. Olha, quando o indivíduo está com diabetes muito alto, às vezes, pode ocorrer sintomas gravíssimos de circulação na perna, não é? Minha irmãzinha acompanhou tantas vezes nos hospitais, e algumas partes gangrenam. Sabe o que é uma gangrena? Aquela que perde, fica preto, os dedos do pé principalmente, começa a morrer, porque diminui a circulação por causa do diabetes, vai diminuir a oxigenação e vai morrer. O que o médico faz depois que um dedo morreu? Para que a gangrena não continue subindo no pé, na perna, ele vai lá e corta. Não tem outro remédio. Corta. Depois nós falamos de diabetes, outro dia. Corta, há possibilidade, se controla o diabetes, que não tem de cortar mais nenhum pedaço. Não é assim? É assim. O remédio para esta obsessão ou depressão, como queiram, funciona da mesma forma. Vai dar um remédio para o indivíduo que vai viciar o cérebro dela a ficar anestesiado. Assim, a gangrena ou a influência espiritual vai perder força. Mas ninguém cortou um pedaço da cabeça. Com o tempo, é lógico que esses remédios vão só fazendo mal. Se vicia tanto que não se pode viver mais sem elas. E normalmente quem usa esses psicotrópicos são infelizes. Aparentemente eles estão curados, mas são infelizes. Não conseguem dormir direito, não dormem sem o remédio. Isto é uma doença tão grande quanto a obsessão. Ou, na verdade, é a própria obsessão. O irmão, o desencarnado, o obsessor, perdeu a influência. Mas o pobre obsediado vive sob a influência
das suas correntes, das suas amarras, do seu entrave. Para que se fique livre desta, meus irmãos, nós temos o caminho. É a transformação, é a reforma íntima, é a busca de uma solução. Por exemplo, hoje nós estamos tratando, no dia em que se faz a dita desobsessão na Casa Espírita, como em outros dias, nós vamos falar de como nos livrarmos da obsessão. Nós não queremos nos livrar de um amigo espiritual, mesmo que ela esteja nos odiando. Nós queremos que ela compreenda que nós mudamos. Nós queremos que ela saiba que nós já estamos arrependidos se algum dia os fizemos sofrer, causamos a elas qualquer constrangimento, que é o que eles querem, que estejamos constrangidos. Nós vamos ver aqui nas obsessões simples, a obsessão, a fascinação, a subjugação, como está aqui. Basta ler o capítulo 23 do livro, o livro dos médiuns, vocês vão entender mais o que eu estou falando. Quando daqui a pouco nós entrarmos, nós formos fazer prece, daqui a pouquinho, antes é preciso que se compreenda, porque senão é uma perda de tempo, é ficar chovendo no molhado. E alguém quer esta? Ninguém quer esta. Aqui eu tenho mais algumas informações interessantes acá. Causas da obsessão. Olha cá. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança, como eu disse, é o passado falando alto. Nós, espíritas, meus irmãos, sobretudo, acreditamos piamente na reencarnação. Não existe efeito sem causa. Isto é da física. Isto é matemático. Todo efeito, toda causa vai gerar um efeito. Toda ação gera uma reação. Muitas vezes tem um ditado que vocês usam, mas se esquece frequentemente: quem bate esquece, mas quem apanhou, muitas vezes carrega pelo resto da existência a dor daquele momento. E, por causa da sua inferioridade, ela quer se vingar. Então, olha cá, é às vezes uma vingança que se toma de um indivíduo de quem guarda queixas de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Olha só, muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. E existem espíritos malfazejos. O espírito que sofre entende de fazer que os outros sofram. Um espírito mau que está sofrendo, ele sente ódio dos outros e quer também o seu mal, a sua infelicidade. São pobres criaturas, eles precisam mais de perdão do que de castigo. Aliás, já estão sofrendo do castigo da sua existência, não é, meus queridos? Pensem bem. Encontram uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, mas ele fica feliz, porque este é o objetivo da colima. Ao passo que a paciência o leva a cansar-se, um instrumento sem óculos ou doutor Fito sem óculos, não vou usar óculos. Com o irritar-se e mostrar-se desrespeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro, por ódio, inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha a uma honrada família de nosso conhecimento. Bom, isso aqui é uma história. Depois eu vou ler, isso aqui é outra hora, mas é só para te entenderem mesmo as causas da obsessão. Normalmente é uma vingança do passado. Algumas vezes, alguns irmãos malfazejos que querem apenas fazer o mal e encontram semente, encontram solo fértil para fazer germinar a semente que está dentro do coração do próprio homem, nas tristezas, nas angústias, nos ódios e por aí afora vai. Meus irmãos, é preciso muita contenda nesta questão. É preciso muita seriedade, porque existem também muitos enganadores entre os homens.
como eu disse, não existe obsessão de encarnado para reencarnado, mas eles fomentam com ideias, fórmulas, mecanismos, o indivíduo continuar preso à sua ignorância. E como nós estamos observando, libertar-se da obsessão é tomar conhecimento da lei de Deus, é praticá-la com simplicidade, buscando fazer ao outro o que gostaria que ele fosse feito. Olha só que maravilha! É a lei de justiça, amor e caridade. Daqui a pouco nós vamos ver se achamos esta. Antes da vibração, estou dizendo, daqui mais uns 10 minutinhos nós vamos começar a vibração. Mas sem conhecimento, pouco adianta. Não adianta querer tirar o demônio do corpo de quem tem no demônio o seu companheiro. Demônio não existe, é só uma alusão, não é a ideia. Não adianta afastar esse espírito se isso te faz bem. Ah, não faz bem, doutor Freitas, eu estou sofrendo muito. Meus irmãos, eu vou citar outro exemplo chulo. Outro exemplo, talvez difícil, mas bem... Acabou cá. Permissão de câmera. Ah, voltou, olhei. Pensem bem. Você está lá martelando. Pá, 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 pá. Tum, acerta a cabeça do dedo. Quem é que vai começar a martelar de novo e acertar o dedo de novo? É louco? Então, se algo te faz mal, Felipe, presta atenção. Você tem que abandonar. Se você não abandona, quer dizer que você gosta de dar martelada no dedo. Se você continua acertando o seu dedo, significa que você gosta de sentir dor no dedo. É o caso da obsessão. Ah, mas isso eu quero, eu não consigo. Mas você tentou. Aliás, eu tenho comigo, quem tenta não faz. Você fez algo. Você deu um passo. Você notou que as pessoas à sua volta estão todos tristes, angustiados com o seu sofrimento? Ah, ninguém quer que você morra, não. Quando você diz assim, irmão obsediado, eu não aguento mais este vídeo, eu quero morrer. Às vezes fala-se um pai, às vezes fala-se uma mãe, às vezes fala-se um filho querido, um avô, uma avó, qualquer pessoa. Como é que vocês acham que a pessoa sente? Como você pensa que as outras sentem? A sua dor está ferindo todos, todos estão tristes, mas a última coisa que aliás, eles nunca vão querer que você desencarne e morra por causa desta. Todos querem que você se cure. E cada vez que você usa desse artifício maldoso, você machuca mais os irmãos à sua volta e faz feliz aquele obsessor lá que está só judiando de todos. Estão me entendendo? Como uma coisa séria. Eu vi hoje, a minha irmãzinha estava me mostrando, muitas pessoas colocaram noma cá para vibrar. Muito bueno. É isso mesmo. Mas nós não precisamos fazer isto hoje, ou não é necessário que se faça só agora. É preciso que se faça sempre. É preciso que todos nós estejamos sempre preocupados umas com as outras. Olha como isto veio bem a calhar. Esse momento que estão passando os homens desse tal coronavírus, que fez todo mundo ficar quietinho dentro de casa. Olha só, não é uma oportunidade de nós nos aproximarmos de tantos que nos distanciamos? Não é uma oportunidade agora de sentarmos numa mesa, participarmos de uma ceia, um jantar, que gostoso. Pai, mãe, filhos, quanto tempo você não senta com seu filho? Quanto tempo você não conversa com seu pai, não faz um carinho na sua mãe? Quanto tempo faz que nós estamos aí correndo pelo mundo? Porque nós achamos tantas coisas para fazer, mas tantas coisas, e agora nós estamos descobrindo que não estamos fazendo nada. Ninguém fez nada, ninguém foi para lado nenhum, dinheiro nenhum curou nada, dinheiro nenhum fez nada, conhecimento nenhum. Eu sou doutor, não sei das quantas, não adianta nada. Vai pegar coronavírus, vai, se tiver aí, se descuidar, pode até desencarnar. A fragilidade da vida, meus amados irmãos, é o que faz com que ocorram todas essas mazelas que assolam a humanidade. O mundo precisa mudar, mas cada homo é que vai fazer a transformação. O mundo vai mudar porque cada homo, cada indivíduo, cada criatura vai fazer seu parte. Esses espíritos malfazejos são pobres criaturas que futuramente também terão a oportunidade nesses mundos de prova e expiação, para que experimentem do próprio amargor que estão causando, ou para que realmente elas se vejam livres das suas tendências
deletérias. Porque a lei de Deus é para todos, até para os ignorantes, ou principalmente para os ignorantes, porque quando nos tornamos sábios, a lei de Deus é o que somos, é o que vivemos, até que sejamos mesmo inteligentes, compreensíveis, evoluídos. A lei de Deus é uma imposição. Quando nos tornarmos sábios, será uma bênção. Essa é a diferença. Isto é o que faz a diferença. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para o Dr. Fritz sobre esse assunto de obsessão? Estão todos esclarecidos? Eu espero mesmo que sim, não é? Antes de nós entrarmos na prece, eu quero falar de um assunto bastante interessante. Está aqui no Evangelho, no capítulo 26. Eu vou pôr até o óculos, se me permitem, tá bom? Vou pôr o óculos aqui. Melhorou. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nesse momento, os homens estão procurando, aí no momento do coronavírus, ou no momento da obsessão, ou no momento das dificuldades da vida, os homens estão procurando alívio. Infelizmente, existem muitos espíritos malfazejos também encarnados. Os desencarnados, eles são influenciados, mas não é culpa dos influenciadores, é culpa do encarnado, que tem a maldade no coração. E oferecem diversos meios e veículos até estranhos, doentios, de cura e papapá, e esta e aquela. Cuidado, meus irmãos, principalmente quando envolve dinheiro. Um centro espírita não cobra nada de ninguém. Um médium, ele não pode cobrar nada de ninguém. Ela tem que viver trabalhando com humildade, sabendo que é o maior devedor dentro da casa espírita. Todos os médiuns assim são, e principalmente os ostensivos. Olha só, dom de cura, restitui a saúde dos homens, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve que não se fazer pagar por aquilo que nada pagou, nem obrigado o médium precisa, porque ele é um devedor. Ele é que tem que agradecer às pessoas à sua volta, pela oportunidade da serviciência. Ora, o que tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse para dele não fazerem tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de viver. Nenhum meio de viver. Nenhum médium pode viver do trabalho na casa espírita. Nenhum médium pode. Foi Jesus quem disse. Não foi dito por mais ninguém. Estes homens que se revestem de ovelhas e saem por aí cobrando pelas suas preces. Está aqui, é o próximo tópico, preces pagas. Esses são ferramentas dos obsessores para o seu sofrimento. Vocês estão brincando, mas isto é muito sério. É por isto que é por esta que o espiritismo vive aí à mercê, é por esta que os espíritas vivem aí à mercê desta obsessão, porque eles se deixam levar pela fé cega. Está na hora do alívio, está na hora da cura. É o que precisa a casa espírita, é o que precisam os médios. A casa espírita precisa de dinheiro? Precisa. Vive das doações? Vive. A casa espírita, ela faz sopa, ela faz cesta básica, ela manda fazer remédio. A casa espírita. O espírito não precisa de dinheiro. O médium muito menos. A mediunidade lhe foi dada
de graça. Acabou. Para então que se faça um tratamento de desobsessão, o primeiro ponto é a fé raciocinada. É saber que todos estão obsediados, todos os encarnados, na grande maioria, são obsediados por causa do que eles têm na correção. E para se ver livre da obsessão é muito fácil. Mudança de conduta. Mudança de conduta. Agora já são 8 horas, então nós vamos partir mais para uma prática. Não tem nenhuma mensagem, nada aí? Ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém perguntou nada, Felipe? Tá bom. Então, simplesmente, a prece cura. Cura. Poder da prece. É grande, é magnânimo, não é? É magnânimo. Pela prece é possível se ver livre da obsessão? É possível. Mas sem a ação, a prece serão apenas palavras, não servirão para nada e não terá benefício para ninguém. Então, a partir de agora, nós vamos voltar o pensamento para todos estes nossos irmãos que estejam de alguma sorte, de alguma forma, sofrendo de obsessão. Seja ela simples, seja uma fascinação, uma subjugação. Mais para frente nós vamos falar o que significa cada uma. Nós vamos pedir humildemente a Deus que conceda a cada um dos homens nesse instante o discernimento, que elas possam, pelo próprio esforço, se ver livre dessa tentação, desse sofrimento, que pelo próprio esforço faça compreender os amigos espirituais, esses pobres obsessores, que eles estão enganados, que houve mudança no coração dos homens e que elas estão lutando todos os dias por sua transformação. Pedimos a Deus, aos bons e amados amigos espirituais, anjo guardião, que nos instrua, que traga a sua influência e que possamos recebê-la e que façamos a diferença e que ao sermos convidados ao trabalho, sair de casa, movamos, saiamos, façamos a diferença, porque só assim o pobre obsessor compreenderá. Se for apenas um espírito mau, tomará o seu rumo, não retornará mais, porque não encontrará veículo no seu coração. Então, por caridade, meu Senhor Deus, bondoso Jesus, olhe agora por todas essas criaturas espalhadas pelo mundo, estes que estão participando nesse instante com suas preces, e tantos outros que por todos os motivos do mundo não puderam estar conosco. Descei sobre elas a tua bondosa mão. Fazei, Senhor, que compreendam que a transformação é íntima, que a reforma é íntima, que o primeiro passo sou eu quem dou. Dessa forma, meus irmãos, por todos vocês que têm fé, que acreditam, nesta água que está aí, será colocado um remédio conforme, pode ter certeza, o seu coração permitir. Pede e obtereis, disse o Cristo. Pede e obtereis, mas bata a porta para que ela se vos abra. Lembram? Eu tenho que pedir, eu vai receber, mas eu tenho que ir lá e abrir, bater a porta para que ela se abra. E aí vai ser feitas as coisas. Não adianta pedir, ficar sentado, aguardando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer nada, porque Deus não quer fazer por nós. Ele quer que façamos. Ele quer que nós compreendamos que a transformação é assim. O amor é algo maravilhoso. O amor, meus irmãos, é o que realmente faz diferença. O amor é realmente o construtor de uma alma feliz.
A desobsessão nesse instante estará sendo toda programada, toda feita, noite adiante, por todos vocês que estão ligados nesse momento, nesse tabernáculo. Não importa a hora, vocês vão dormir, façam suas preces, mas acima de tudo, mudança de conduta. Mudança de conduta. Não tem outro remédio para a obsessão. Agora, toda segunda-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, quando voltar nos tabernáculos na Casa Espírita, vocês vão continuar passando os seus nomes para que nós coloquemos para as vibrações. Os que puderem participar na Casa Espírita buscando recurso, porque muitas vezes são até outros fatores que estão levando o indivíduo a esta enfermidade, a depressão, que pode ser, que deve ser tratado, que precisa de um médico, lógico, um bom médico. Há pouco tempo atrás eu estava tratando de uma paciente que estava passando por muita aflição, com a obsessão, a depressão, e eu, conversando com ela, foi descobrindo sobre os remédios que ela usava e tudo mais. Eu acabou por conhecer um médico muito bondoso que cuidava dela, que entrou em contato conosco de alguma forma, e nós sugerimos que os remédios de lá começassem a ser diminuídos. E nós entraríamos com outros remédios de cá. Remédio, eu diria, placebo. Mas o principal remédio é o tratamento espiritual, a mudança de conduta que nós iríamos sugerir e tudo mais. E esse médico bondosamente nos concedeu a oportunidade de trabalhar junto dele. O paciente hoje está 99% curado, bebendo água com açúcar. Por que será? Onde é que está a cura? A cura está no remédio? Ou está na transformação? Essa que é a questão. Então vamos nos esforçar, meus irmãos. Desobsessão não vai acontecer se não fizermos a nossa parte. Feita a parte, está feita a cura. Não é, Felipe? Que é uma... Pergunta. A solidão leva também à depressão, né, doutor? Sem dúvida. Olha só, a solidão. Outro dia nós fizemos um tempo de estudo lá na Casa Espírita com o nosso amado irmão Joel e culminamos no solidão, não foi? Com um braço da depressão, a solidão. Bueno, aí esta querida irmãzinha pergunta, a solidão produz obsessão? Sem dúvida. Por quê? Bom, porque nós escolhemos ou pensamos que escolhemos viver sozinhos, mas nós não vemos o mundo que está à nossa volta. A solidão é indício de egoísmo, é não querer compartilhar, é preferir não sofrer, entre aspas, com o mundo à sua volta. Porque toda pessoa que se isola, ela se isola dos bons também. Ela não se isola só dos maus. Eu não quero mais viver em família, não quero. Mas no meio da família tem os espíritos bons, aquelas que vão nos amparar, aquelas que vão nos fazer animar quando estivermos desanimados, aquelas que vão nos dar a oportunidade de fazer algo, desviando o nosso pensamento daquele caminho triste, deletério. Então a solidão, como é a manifestação do próprio egoísmo, permite que irmãos malfazejos se apossem de nós. Lógico que solidão produz obsessão, depressão. E qual que é o caminho? Não seja só, não viva só. Busque as pessoas à sua volta. Claro que você vai encontrar muitos que vão te dizer não, que não gostam, que não querem, mas isso é problema deles. Porque naquele meio pode ter certeza que vai encontrar um sem número que vai dizer, por favor, eu preciso de você, por favor, me ajuda, por favor, me deixe te ajudar. Então, solidão é uma opção. E não viver em solidão é uma opção. Tá vendo? Como tratamento somos nós mesmos e não os outros. Se eu não dou o passo,
Que mais? Tem mais pergunta boa aí? Que essa pergunta foi boa, esta mesmo. Interessante. Não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação, não é? Afirmou. Cadê o Joel? O Joel não falou nada hoje, não colocou nada aí. O nosso querido Joel, falar um pouquinho que tem uma capacidade, sabe? É uma capacidade maravilhosa. Um irmãozinho tão bondoso, só que só fala com a boca. Muito pouco usa para ela, sabe? Ele esquece que o ouvido mais perto é o dela mesmo. Mas isso aí com o tempo vai mudar. Daqui a pouco ele me xinga, eu o que eu posso fazer. Mas eu gosto dele assim mesmo, pode me xingar. Tô vendo que a dona Diona entrou cá. Dona Diona, que saudade, hein? Vamos pensar um pouquinho. Por que que a nossa vida é assim tão buena? É porque somos filhos de Deus. A depressão é sempre processo obsessivo? A depressão é sempre um processo que vai ter a influência de um irmão espiritual. É porque, meus irmãos, até numa doença mental, qualquer que seja, que provoque aí a depressão, vai ter algum irmãozinho influenciando. É aí que nós entramos naquela história da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Obsessão simples, rapidamente, só para que vocês entendam, eu vou mostrar que todo mundo é obsediado. Principalmente a coitadinha das mulheres. Vocês já viram como é que mulher vive? Que dó que eu tenho de mulher. Mulher vai sair de casa, ela está lá dentro do ônibus, lá na avenida, lá embaixo. Puxa vida, será que eu apagou a luz? Ai, meu Deus, eu não apagou a luz. Ai, meu Deus, eu não apagou a luz. E fica com aquela coisa. Isso chama-se obsessão simples. Aqueles toquezinhos, aquelas manias, sabe? Limpeza. Porque mulher tem disso, né? Eu não... Limpar todos os dias no mesmo lugar 10 vezes. Isso é obsessão simples. Não que o homem não faça, faz também. Depois eu vou falar dos homens, pode deixar. Aí, as obsessões simples são aquelas que ocorrem todo o tempo, com todo mundo, de várias maneiras, são manias, coisinhas simples, pode ter certeza que tem influência por trás, algum irmãozinho malfazejo, quase sempre são, como eles chamam, espíritos zombeterros, zombeterros, obrigado. Aí depois vem a fascinação já é aquele processo mais profundo da obsessão, que o irmão começa a entrar num estado daquelas manias mais profundas, ódio, começa a sentir raiva à toa, está sempre com raiva do mundo, sempre provocando mau humor, está de mau humor o tempo todo é motivo para que ela esteja se isolando, afastando, acredita que todos estão perseguindo ela, acredita que só ela tem razão e o mundo não. É estranho que quando todo mundo diz que alguma coisa está errada, só ele está falando que está certo, alguma coisa não está funcionando. Essa é a fascinação. Ainda é fácil o tratamento. A fascinação simples é simplesmente mudar de conduta, parar com essa mania, com essa bobagem. Quando começar com aquele pensamento, falar, puxa vida, se eu deixar a luz acesa, um dia a mais a menos não faz diferença. A fascinação é um pouquinho mais complicado, aí já precisa da intervenção, às vezes, de um médico, ou de um trabalho espírita, alguma coisa. Depois vem a subjugação, o nome já diz, está subjugado. O espírito toma posse. E aí nós vemos aí os pobres dos irmãozinhos nos hospitais do mundo sofrendo à base de remédios fortíssimos. Claro, meus irmãos, tudo tem cura. Tudo passa. Como diria lá o nosso querido Emmanuel, não é? Diz para o nosso querido Francisco Cândido Xavier, tudo passa, mas a que custo? Quanto tempo vai levar? Porque poucos se esforçam os homens, eles querem que Deus resolva, mas por que Deus vai resolver se é livre-arbítrio, não é? Vai, pode passar pergunta aí que eu tenho tempo. O suicídio é ligado à obsessão? Suicídio, é claro que é uma obsessão, mas antes disso é uma covardia. Me perdoe. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas isso não está certo. Está certo. O suicídio é um covarde. Você aí que pensa em suicídio, muita gente pensa, sabe, por qualquer coisa, porque não tem dinheiro, porque acabou um amor, porque está endividado, porque as pessoas devem para ela. Por muitos motivos. Pensa que tirando a própria vida vai resolver os problemas. E não vai, porque o problema está nela, vai continuar no mundo espiritual, ninguém morre.
Nós despimos de um corpo corruptível e nos revestimos de um corpo incorruptível. Já nos dizia o nosso querido Agenor Santiago, sei lá de onde tirou isso, deve ser Emmanuel também. Bom, então, calma aí. Nesse sentido, o suicídio está atrelado a uma obsessão? Sem dúvida. É o ápice? Talvez, mas não passa de covardia, porque o suicida não pensa nas pessoas que amam ele. O suicida não pensa nas pessoas que vão sofrer com o ato impensado dela, ou com o ato pensado. Ninguém suicida sem pensar. Pensou para fazer. Então, é covarde. E vai sofrer amargamente da sua tomada de decisão. Pode aguardar. Que pena. E vai fazer outros sofrer. É lógico que tudo está atrelado, não existe efeito sem causa. O que diz o Joel aí? Qual o papel do nosso anjo da guarda na ajuda contra a obsessão? Ô Joel, nenhum. Anjo da guarda, o coitadinho só faz influenciar. Não sei se o irmão pegou logo no começo, quando nós lemos que os bons espíritos, eles tentam de todas as maneiras influenciar o encarnado. Isso inclui o anjo guardião. Mas quando eles não são ouvidos, eles se afastam. Não tem jeito, porque o bom espírito respeita o livre-arbítrio. É lógico, se eu dou atenção para aquela influência ruim, eu também tenho como dar atenção para a boa influência. É que sempre ela me conduz por um caminho que eu não quero. Porque eu estou acostumado com o que não presta. Não é, Felipe? Por exemplo, o homem sai do trabalho de tarde, ele está indo para casa, feliz, o homem ou a mulher, isso acontece muito. Aí, no meio do caminho, vem o seu amigo e o convida para uma saidinha. Vamos ali beber um golinho, um álcool, antes de ir para casa. A esposa, muitas vezes, ou o esposo trabalhou fora, os filhos foram para a escola, ficou o dia todo longe de você, mas você cede àquela tentaçãozinha de ir lá beber ali. Bom, por que você foi beber? Pode ter certeza que o anjo guardião, o bom espírito, veio naquele momento. Tem alguém na tua casa te esperando. Vai para lá. Vai embora. Aquilo você balança a cabeça para aquilo sair logo. Não é? Então não adianta nada a boa influência quando no seu coração você tem a má influência. Quando você é mau. Mais uma vez, a obsessão ocorre por tua culpa. E o anjo guardião, bons espíritos, nem Jesus vai poder fazer nada. Porque a escolha é tua, é escolha própria. Não é, Joel? O que você acha? Mais alguma pergunta? Como proceder no tratamento espiritual para a depressão à distância, quando um amigo ou familiar não quer ir até o centro espírita? Não tem importância. Não é o centro espírita que vai curar ninguém. Isto é um absurdo dizer que tem que ir no centro, tem que ir numa igreja, tem que ir não sei na onde. Isso é um absurdo. Se você tem alguém, meu querido irmão, em qualquer lugar do mundo, que esteja passando por dificuldades, converse com ele. Dê exemplo. Insista para que ela mude. Faça a tua parte. Porque se ela não mudar, o problema é dela. Mas você fez a tua parte. O que é preciso? Influenciá-lo. Convidá-lo à transformação. Se é seu vizinho, se tem condição, vá visitá-lo. Pegue ela pelo braço, leve para sair. Sabe, eu tenho comigo uma coisa muito importante. Quando tem alguém passando fome na rua, uma criança lá, um mendigo, seja quem for, normalmente nós vamos falar de Deus para eles, não é? O espírita tem desta mania, vai fazer cesta lá, vai fazer uma sopa, o indivíduo tem que ir lá comer sopa, antes eu vou falar de Deus. Espera aí. Quem está com fome está com dor de barriga. Enche a barriga dele. Deixa ele satisfeito. Aí fale de Deus. Explique o que é Deus. Mostre que existe um caminho, mas mate a sua fome física, porque senão ele não entende. Vai lá visitar o obsediado. Mostra o quanto você é feliz. Mostra por que você é feliz. Ele vai te perguntar, mas eu não estou entendendo. Por que você está tão feliz? Aí você alimentou ela. Aí fale de Deus. Fale do espiritismo. Aí convida ela. Você vai ver que ele vai. E não tem distância, esta casa, aquela casa. Todo centro espírita é bueno. Todos
tem que falar de Deus, tem que ler esse livrinho cá, ó. Tem que estudar isso daqui, ó. O livro dos Espíritos. Ó, esta é nossa Bíblia. Aqui estão 1018 perguntas. É 1018, não é, o Joel? Cadê o Joel? O Joel não está aqui para mim. Aqui, 1019, dependendo do livro. 1019 com 1019 respostas. A primeira e mais importante, quem é Deus? E resposta, causa primeiro de todas as coisas, inteligência suprema. Maravilhoso. Aí isso ficou bastante vago, não é? Causa primeiro de todas as coisas, inteligência suprema. Tá bom. Tem mais 1018 depois para explicar a primeira. Isso é espiritismo. Então não é só ir no centro espírita, é estudar o espiritismo. O que mais? Como ajudar a afastar a obsessão do pai desencarnado sobre o filho encarnado? Bom, primeiro, será que o pai desencarnado está obsediando o filho encarnado? Que ligação seria esta? Durante a vida delas, não houve entendimento, não houve amor. O que aconteceu durante essa encarnação? Porque as encarnações, meus irmãos, lembremos-nos, elas acontecem, não é só com espíritos que se amam, é principalmente com espíritos que têm alguma dívida, para que haja o acerto, porque na encarnação há o esquecimento do passado. Não é? Se estamos juntos e fizemos alguma coisa uma para a outra no passado, pode acontecer, como pode não acontecer, mas suponhamos que tenha acontecido, esse encontro é para que haja o ressarcimento entre os dois, para que o esquecimento do passado produza o amor ao invés do ódio. Então, se nessa encarnação ainda assim o ódio permaneceu, pode ser que desencarnando ambos, ou desencarnado, vai continuar obsediando o encarnado. Mas olha só, olha que coisa interessante. No processo de desencarne, que pode levar dias, meses, anos e séculos afora, a perturbação do espírito desencarnado significa que muitas vezes ele está num processo tal que ele não tem acesso ao mundo material. O que não deixa de ser a expiação que continua. Nós estudamos isso outro dia, não foi, Joel? Nós vamos falar aqui qualquer hora. Então, a prova e a expiação, a prova nesse mundo, a expiação é nesse mundo, mas a expiação continua. Isso é um fator de estudo muito interessante. Então, para que tenha acesso um desencarnado ao encarnado, é preciso que o encarnado esteja buscando incessantemente a influência do pobre desencarnado que nem sabe o que está acontecendo. E por causa da última coisa que ele se lembra, que é esse mundo, a influência que o pobre desencarnado vai sentir é deste encarnado que não o deixa se libertar. Não é obsessão, mas é aquela ligação doentia, daquele filho que fica chorando, porque morreu meu pai, porque morreu minha mãe, a mãe fala, porque morreu, desencarnou meu filho. Isso é muito triste. Deixa o espírito ir embora. E se realmente restar alguma influência desse pobre irmão que nem sabe muitas vezes o que faz, ainda assim é a mudança de conduta do encarnado que vai fazer diferença. Se existir mesmo esta ligação, e se ela for de ódio, só o amor pode modificar. Não adianta querer afastar o desencarnado, ele tem todo o tempo do mundo. Ele não dorme, ele não sente cansaço, não sente frio, não sente fome. Ele tem todo o tempo para influenciar. Mas normalmente a obsessão, meus irmãos, se dá de um espírito consciente a um encarnado, entre aspas, inconsciente. O que mais? A depressão é só causada pela tristeza em si ou também envolve todos os fatores como trabalho e família? Todos. Como mudar isso e fazer que possamos ajudar aqueles que também passam por isso? Meus irmãos, o maior nesse sentido é o exemplo, o maior remédio é o exemplo. Se nós Jesus disse, eu é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim.
O que Jesus quis dizer com esta frase? Que tudo, se nós queremos chegar em Deus, nós precisamos viver como ela viveu. Amando, perdoando, sendo humilde, papapá, toda aquela história. Se eu quero ajudar alguém, é dar um bom exemplo. Por exemplo, eu tenho um filho, uma criança amada, e eu sempre corrijo ela dizendo, não minta, meu filho. Às vezes chego a ser severo. Eu o corrijo de forma, às vezes, até impensada, às vezes por causa de uma mentirinha boba, que não deixa de ser uma mentira, não é? Logo a seguir, o telefone toca. A criança corre atender e fala, olha, se alguém perguntar por mim, diga que eu não estou em casa. Quer dizer, que exemplo é este? Eu vai dar um exemplo, eu corrige com palavras e dá um exemplo, quer dizer, atitude diferenciada? Como é que eu vou ajudar? Como é que esse filho vai crescer? Como é que eu vou ajudar um amigo se eu digo que ele está doente, mas eu mesmo não faço diferente as coisas? Se nas oportunidades da vida eu me pegam a reclamar, a lamuriar. Só tem uma forma de fazermos o certo. Fazendo certo. Não existe outro meio. Só tem uma forma de ajudarmos o nosso semelhante. É fazendo a ele o que gostaria que nos fosse feito. O que mais? Joel, pedindo permissão para publicar essa excelente aula na internet. Joel, isso é prático, hein? Mas eu deixo. Claro que eu deixo. Isso não é aula. Isso é um bate-papo. Isso é uma discussão gostosa que eu gostaria de entender mais e participar mais. Nós vamos fazer muitas vezes, como eu disse. Isso chama-se desobsessão. Muitas pessoas estavam esperando que tivesse aqui uma nuvem negra e fosse dissipando um monte de vela. Porque tem gente que vê o espiritismo assim. Eu afirmo categoricamente que o espiritismo é conhecimento. Foi Jesus quem nos ensinou. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem outro meio. Isso vale para tudo na vida. Você quer subir na empresa? Aprenda sobre a sua profissão. Demonstra o quanto você sabe, você será promovido. Na vida, a mesma coisa. Conheça sobre a vida. Aliás, conheça a ti mesmo. Isso é, Joel, questão que é esta mesmo? Só você que sabe, eu não sei. Conhece a ti mesmo, está aqui no livro dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. Quer dizer, quando eu me conheço, eu sei o que eu tenho que mudar. Conhece a ti mesmo. Por exemplo, eu tenho o vício do cigarro, não é? Muita gente tem e vive falando, eu preciso parar de fumar, papá. Muita gente me procura para parar de fumar, doutor, eu preciso parar de fumar. Bom, o que você tem que fazer quando você tem o vício de fumar? Primeira coisa, não comprar cigarro. Quer parar de fumar? Não compre cigarro. Então, o seu vício é fumar. Se você continuar comprando cigarro, você vai continuar fumando. O dia que você parar de comprar, Felipe, você para de fumar. Você tem um vício da bebida? O que você não pode fazer? Ir num bar. Não pode comprar, fazer. Tem gente, eu tenho um amigo meu, todo mês ele compra um monte de cerveja, sabe? São umas porcarias. Mas ainda bem que ela nunca falou de parar de beber. Mas suponhamos que ela quisesse parar de beber. Primeira coisa, ele não podia comprar aquelas cervejas que ela compra. Uma de cada marca, uns nomes esquisitos. Tem gosto de porcaria nenhuma, porque alemã, cerveja que presta é alemã, só. O resto do mundo não sabe fazer isso, não. Bom, mas isso é outra história. Conhece a ti mesmo. Isso é importante. Conhece a ti mesmo, liberta-te de você. Você é o causador da tua infelicidade e da tua felicidade. Só você. O que mais? Tem mais alguma coisa? Mãe desencarnada pode se ligar ao familiar diariamente e esse agir como ela foi encarnada, como se fosse ela? Meus irmãos, isso pode ocorrer? Pode. Pode sim. Mas eu quero falar uma coisa que vai deixar muita gente triste. Para nós, espíritos desencarnados, este mundo não passa de uma prisão. Os espíritos são livres. Está aqui, ó. É só estudar. Diz que os espíritos são como as nuvens. É como o vento. Ninguém sabe de onde vem,
nem para onde vai, só para onde quer. Assim são os espíritos. Eles são livres e imagina a imensidão que existe mundo afora. Então, quando está encarnado, o espírito está preso. Pega um passarinho, aqueles que vocês dizem assim, coitadinho, não posso soltar, ele senão vai morrer, que ele nunca aprendeu a comer. Não é? Agora vocês estão gostando do coronavírus, todo mundo fica dentro de casa trancado, não está gostoso? Não é? Uma delícia. Pensa que você é um canarinho. Você está cantando porque não aguenta mais a tua esposa falando na tua cabeça. Agora ela fala o dia todo. Ou teu esposo que suja chão todo dia. Você era doida para o seu marido ficar o dia todo em casa. Está o dia todo em casa, você não aguenta mais limpar onde ele passa. Assim é o encarnado. Quando ele desencarna, quando passar o coronavírus, todo mundo puder sair para a rua, você vai trabalhar numa alegria. Porque você saiu de casa. Assim é o desencarnado, amados irmãos. Ele ganhou a liberdade, ele não quer olhar para a gaiola. Vai lá na cadeia, no dia que o preso ganhou a alta, no dia que ele pergunta para ele quando ele estiver no meio da rua, você quer voltar para visitar alguém? O preso provavelmente vai te falar um palavrão. Os espíritos não querem voltar. Assim que eles conseguem compreender, eles querem liberdade, seguir adiante. Até porque as famílias verdadeiras estão no mundo espiritual. A família consanguínea morre com sangue frequentemente. Mais alguma dúvida? Isso cabe mais diálogo, mais assunto. Podemos discutir depois, se os irmãos quiserem. Pessoa ansiosa sofre de desobsessão? De obsessão. De obsessão. Se pessoa ansiosa, lógico, a ansiedade é uma obsessão. Pode ser até uma fascinação. Se você está ansioso demais, vive comendo, engordando, aí eu não consegue. Primeira coisa, por que você não consegue? Por que você consegue fazer tudo errado e não consegue fazer certo? Então não é que você não consiga, você não quer. Porque se quisesse, você faria. Então a ansiedade é sim uma obsessão. É uma influência também é uma obsessão, é uma influência de um irmão menos esclarecido, mas que encontrou o pasto, o terreno, para cultivar as ervas daninhas que já estavam no seu coração. O que mais? Acabou? Se não perdoarmos agora enquanto encarnados, poderemos ser futuros obsessores quando desencarnarmos? Bueno, isso é muito relativo, não? O perdão é um dever. Dever, aliás, é o único meio de se promover a caridade, não é? O princípio, para ser caridoso, eu tenho que ser piedoso. Piedoso. Não existe caridade sem piedade. E a caridade é indulgência, benevolência e perdão. Depois nós vamos falar do assunto caridade. Aliás, a obsessão nós vamos fazer todos os dias, daquele jeito. Fazemos uma prece, todo mundo vibra e nós vamos entrar no conhecimento que, na minha opinião, é muito mais importante, que assim vocês vão se curar. Então nós vamos falar deste assunto, mais vezes e muitas vezes. Estão me falando que o tempo esgotou, mas eu vou falar mais um pouquinho. Quem quiser, fica comigo. Quem não quiser, pode ir embora. Isso vale para os desencarnados também. Então, o que eu estava falando mesmo? Estou ficando doido, né? Como é que é a pergunta? Se a gente não perdoar agora. O perdão é a indulgência, a caridade, indulgência, benevolência e perdão. Meus irmãos, o dever de todos é perdoar. Mas vamos supor que eu desencarnou com ódio do meu irmãozinho, da minha irmãzinha, cara. Eu sou marido dela, todo mundo fala que ela é esposa do Dr. Fritz, mas não é verdade. Ela é esposa do Eduardo, que é o meu instrumento. Então, mas suponhamos que ela fosse a esposa do Dr. Fritz, estivéssemos casados juntos e eu desencarnou, morrendo de ódio dela. Sei lá, qualquer motivo. Isso vai provocar em mim a revolta, o desejo de vingança e por aí afora vai. Mas ela mudou. Ou ela não foi a causadora do meu ódio. Eu que senti o ódio porque eu sou ignorante. Eu não vai ter nunca acesso a ela. Eu pode, sim,
querer rodear o mundo, ser obsessor de outras, talvez um dia até seja, mas se a outra mudou, eu nunca vou atingi-la. Aliás, vai me provocar mais ódio ainda ver que ela está feliz. E até que eu compreenda e resolva mudar, ela vai estar bem lá adiante e não vai nem se importar comigo. O ódio agora, se nós mantivermos o ódio, se ela me odiar tanto quanto e vice-versa, isso vai promover encarnes e desencarnes dessa obsessão, onde um fica ora encarnado, ora desencarnado, e vamos pegar aqui, ó, no Evangelho nós temos aqui a ingratidão dos filhos. Quem são os filhos ingratos? Não seriam esses espíritos do passado que estão aí se degradando e têm a oportunidade de estar juntos, esquecendo o passado, mas não esquece, estão fervorosos. Então, se você tem aí na sua casa, no seu lar, esses irmãos, pai, mãe, filho, tio, tia, irmão, que não combina, muda a tua atitude. Porque pode muito bem ser a oportunidade que Deus deu agora de estar encarnados juntos e vencer o passado. Ele é imprudente. Fazer o quê? Seja você prudente, acuda sempre ela, demonstre amor quando ela demonstrar ódio, fale baixo quando ela gritar, seja paciente diante da sua impaciência. Lembra? Paciência é insistir, insista sempre. É assim que nós fazemos, é assim que nós acabamos com essas obsessões aí. Tem mais alguma coisa? Como eu sou feliz. Eu quero só terminar agora, falando um pouquinho aí, que no último encontro nosso, tu falou que eu ia fornecer um remédio, falar de um remédio, papapá, muita gente procurando. Deixa eu explicar uma coisa. Em contrapartida, eu vi aí ficou sabendo que alguns irmãos, alguns charlatães estão aí inventando remédio, fazendo remédio, falando. Então, meus irmãos, o coronavírus tem cura. A cura é dramática, é muito remédio nos hospitais, porque quando chega num estágio avançado, o indivíduo vai ter que estar internado e passar por todo aquele processo, algumas vezes sendo entubado, fazendo uma respiração mecânica, não é esta, minha filha? Então, aí às vezes cura, pode curar ou pode não curar. E não existe remédio ainda, está aí, estão falando do cortisona, como é que chama? Não, aquele remedinho lá. Estão falando, me parece que vai funcionar. Não é bom nem falar o nome, senão eles vão correr, apesar que não pode comprar mais. Me parece que vai funcionar, parece que está funcionando em quem está infectado, papai. Então a ciência vai cuidar desta. O melhor remédio agora contra o coronavírus é a previdência. É não se contaminar. Como? Prevenção. A prevenção é ficar em casa quietinho, esperando o pico passar, fortalecer o seu pulmão, se alimentando bem. Eu vou falar, olha, tomilho, alcachofra, mel de ajataí, tudo isso são remédios que ajudam a fortalecer o pulmão. Não é contra o coronavírus, é contra qualquer infecção do pulmão. Não é que não vai ter. Como? Própolis, ozonoterapia, tem muita coisa aí que estão sendo feita. Então isso protege, fortalece o pulmão. Mas não quer dizer que você não vai contrair coronavírus. Então, não vai passar forma nenhuma para ninguém falar que o Dr. Fritz está ensinando remédio e papapá vai aparecer lá na Fantástico. Porcaria. Não vai. Nós não fazemos esta. Não é nossa linha de tratamento. Nossa linha de tratamento, agora, é o conhecimento. Os espíritos vão atuar. Coloca a tua água para fluidificar. Tenha fé em Deus. Busca, pede, obtereis, bata a porta e abrir-se-vos-á. Nós estaremos em todos os lares, mesmo esses que não estão nem aí para nós. Nós vamos estar fazendo aquilo que for possível para que a humanidade receba um pouquinho de alento, apesar que eles não estão sofrendo nada mais do que eles semearam, estão colhendo da semeadura. Agora, tem muita história aí, o mundo de regeneração está chegando e papapá. O mundo de regeneração chega para quem vai adiante. Os mundos não mudam para os homens, são os homens. Quer dizer, os homens fazem o mundo mudar.
Não é o mundo que muda para que os homens mudem, não é a transformação da Terra que vai fazer os homens mudarem. A Terra só vai transformar, só vai ser um mundo melhor quando todos os homens forem melhor. O próprio Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá, até que estejam todas arrebanhadas, o mundo não estará pronto para a mudança. Esse mundo está muito longe de qualquer transformação, porque os homens moralmente não se transformaram ainda. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que isso daqui está ultrapassado. Ô pobre criatura, como pode uma obra dessa estar ultrapassada se não foi sequer compreendida? Como é que eu mudo algo que não foi compreendido? Aliás, isso eu posso fazer, não é? É o que estão fazendo. Estão mudando porque é muito difícil. É difícil, fazer certo é difícil porque vai contra nossos princípios. O princípio de Deus é o de Deus e o nosso é o nosso. Irmãos, muito obrigado a todos. Olha, meu querido Lucas Marques, oh, mas que felicidade. Viu? Nem sei o que é isso, mas eu fiz. Mandava fazer, cara, não sei para que serve isso não. Bom, Alessandra Maé, esse é parente seu, não? É. Oh, tudo bom? Recepcionista, Lojas Vivos. O que é isso? Tem 5 vagas de emprego. Eu não vou trabalhar lá, não. Leda Perecim, tem mais gente aqui, não tem jeito de ver, não é? Eu queria, mas não tem jeito. Bom, Tem nós vamos... Pedro Leopoldo. Tem Pedro Leopoldo? Nossa, quanta saudade de vocês, Pedro Leopoldo. Sabia que logo eu vai aí? Eu falou com a Zusa. Vocês conhecem a Zusa, não? A Zusa é um grande amigo que eu tenho. Não é preto velho Zusa, não, porque normalmente Zusa é preto velho. Esse não é preto, não é velho, não é velho e é sem vergonha, porque não está participando, que eu não vi o nome dele cá. Ele, aliás, faz o trabalho da segunda-feira de desobsessão, lá na Casa Espírita. Hoje não está sendo feito por causa desta parada aí. Mas eu convido a todos a conhecer o trabalho dela, como o trabalho do Joel, como o trabalho do Joel é feito lá na Liga da Oeste, que ele fica lá aqui dentro da cidade da Franca, um trabalho muito bueno, porque tem instrução, é um trabalho fechado, mas indo lá conversando, tudo se acerta. O trabalho da Júlia é um trabalho aberto, é um pouco diferente. Tem o trabalho da quinta-feira, que é do nosso querido Pastemaster, que também tem o estudo, depois tem a desobsessão. Aí eu não posso deixar de falar da quarta-feira. Nós temos um tempo de estudo na Casa Espírita, que é dirigido por nossa querida Maria de Lourdes Santiago, irmã do nosso querido irmão Dr. Edson. Me parece que o Pastemaster também participa assim. É um estudo gostoso, maravilhoso, é sobre o Pentateuco Espírita, os 5 livros do Espiritismo. Eu vou sugerir, inclusive, colocar aqui como nós estamos fazendo, falar nesse negócio aí, porque é maravilhoso, assim, quem mora longe pode participar, vai ter segunda-feira, não, segunda é trabalho fechado, é aberto, mas é fechado. Tem a quarta-feira, tem o domingo, que nós vamos sugerir. O Felipe acá é um moço bonito, inteligente, cortou o cabelo, tem uma coisa de outro mundo. Só tem um defeito, o rosto dele é fino, que nem de francês eu não gosto muito. Mas fora esta, ele vai me ajudar a montar isso daqui lá na Casa Espírita, não vai, Felipe? Montar esse negócio, ficar com internet e tudo. Aí nós vamos ter no domingo também, que vai servir para os irmãos que não podem ir. Mas os que puderem participar na Casa Espírita, é muito gostoso. É muito bueno. Os espíritos, eles estão por toda parte, mas os encarnados não. Então a presença de vocês vai trazer muito aconchego. Ah, mas lá é lugar que tem muito doente. Tem muito doente. Doente está por toda parte, mas muitas pessoas vão só para participar lá das palestras, recebem o passe e vão embora levando o conhecimento para casa, e outros passam pelo tratamento com o Dr. Fritz. Aí envolve um monte de outra coisa que eu não vou falar aqui ao vivo, porque diz que é crime. O meu CRM está vencido, então não pode ficar falando dessas coisas. Mas lá nos atendemos com muito amor e carinho, e o atendimento fraterno, o princípio é o amor, porque é o amor que cura. Esse é o melhor remédio que existe, um remédio que foi dado por Jesus, que foi o maior exemplo de amor que todos nós tivemos.
Aliás, o único exemplo verdadeiro, entre aspas, para os cristãos, não existem outros aí, devemos respeitar, mas para os cristãos foi Jesus, é o exemplo do amor, é o que devemos seguir. Então, estão todos convidados a participarem aos domingos, e às quartas, às quintas, todos os dias que puder lá. Muito obrigado, amados irmãos, e mais uma vez, volvemos o pensamento ao Criador, agradecendo por esse momento ímpar, por essa luz que todos nós recebemos. Pedimos aos amigos, às pobres criaturas, os desencarnados, que porventura ainda ostentem ódio, orgulho, a vaidade, que queiram se vingar. Por favor, vejam quão grandes se tornam as chagas da sua ignorância. Compreendam que somente o amor liberta. Que esses amigos encarnados, esses pobres que de alguma sorte estão sofrendo das suas dores, libertem-se pela transformação. Conhecereis a verdade vos libertará, disse o Mestre. Façamos assim, deste irmão que muito vos ama, que muito vos quer bem. Um forte e terno abraço. Hasta la vista. Padre nosso, que estais nos céus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra